trazem coisas bastante importantes, trazem relatos que vão contribuir certamente para que a gente possa formar uma proposta de conselho mais consistente. Eu acho que agora a gente pode abrir um espaço para as intervenções, e na sequência as respostas vão lá. Renato? Eu achei interessante essa formação do Conselho Superior de vocês aí para ser bem democrático e com realmente capacidade de deliberação, né? Muito democrático e com essa capacidade de organizar e decidir as questões da defensoria. Então achei essa conformação muito bem construída, né? Eu acho que os órgãos públicos, a gente tem uma dificuldade ainda de ter uma participação de quem pertence aos órgãos em deliberar, né? Claro que no caso da defensoria a gente vê que o servidor está deliberando através dos seus representantes ali que foram votados, né? Então a sociedade brasileira é fraca nesse tipo de atuação, né? Eu fiquei em dúvida em relação ao controle interno, ao órgão de aconselhamento, vamos dizer assim, que é criado. Parece que ele é um conselho não eleito, né? Parece que ele é escolhido lá pelo secretário, foi o entendimento que eu tive. Só gostaria que tu explicasse um pouquinho essa questão, como é que é a formação do conselho de vocês. Deu assim, na minha concepção, parece que ele é escolhido pelos dirigentes, não é através de eleição, é isso mesmo? Não, tem 4 que são conselheiros escolhidos pelos auditores. Tá. 4 são pelos dados. 4 são por eleição. Nós temos uma formação de 11. Nós tentamos fazer que a maioria fosse escolhida, não logramos êxito, né? Mas tem 4 que são escolhidos, são esses que perpassam 2 administrações, que são 4 anos, né? Então, e nós podemos sempre ficar em tempos de meio de mandato, para alcançar 2 mais 2, né? E são 3, realmente 7, são representantes, o que não significa que os 3 que são, digamos, escolhidos designados pelo contador, eles não tenham também, à medida que eles fazem parte desse conselho, não tenham toda porque são letras C, D e E, são as 2 últimas letras, né? São pessoas que já têm uma experiência muito grande em termos de controle. Por isso que se fez muito essa questão que tem que estar exatamente nas 2 últimas letras, que já tem uma caminhada. Enfim, mas tem todo o arcabouço de que eles decidem também questões institucionais e questões de ordem funcional. Aí é votado se a pessoa vai, todas as solicitações de dispensa, de cedência, as promoções também passam, né? As promoções passam, as questões recorrem, no caso do estágio probatório, tem algum problema, o recurso sempre é dirigido a esse Conselho Superior. Eles têm toda a decisão sobre questões, matérias, por exemplo, matérias técnicas. Então, o pessoal estava fazendo todos os relatórios sobre a dívida pública, que houve um trabalho que já faz uns 2 anos, que está sendo feito e que embasou também, agora está sendo usado como embasamento para essa ação que foi impetrada. Essa auditoria, digamos, toda a gênese da dívida e como se formou, faz uns 2 anos que o pessoal estava trabalhando, isso é submetido, eles fazem a defesa, porque tem algumas questões que o pessoal entende, não, mas isso, digamos, essa atualização não poderia ser feita assim, e eles vão levando todas as questões, como é que os técnicos fundamentaram aquele trabalho. Eles tiraram o conselho, se não tem no conselho nenhum técnico especialista naquela matéria, ele é convocado. Então alguém é convocado para que assessore esse conselho, para que delibere a respeito daquele relatório. São relatórios, digamos assim, são questões bem mais impacto, né? As questões de grande impacto. E questões também que nem tem tanto impacto, mas que se observa, quem está na seccional do judiciário está tendo X comportamento em relação a matérias.
Aí tem um outro de uma outra seccional que está em linha exatamente oposta. Então, esse assunto é levado para a divisão de estudos, a divisão de estudos faz uma promoção e encaminha para o conselho. O conselho vai definir qual, com assessoramento da divisão de estudos de orientação, qual é o melhor procedimento e aí se uniformizar procedimentos dentro da administração. Porque isso cria, né, questões bem graves quando são os mesmos, os secretários, por exemplo, em reuniões, bom, estou sendo apontado por tais razões. Não, mas a minha lá está tudo tranquilo. Não, a mesma, então algo está acontecendo. Então, até essas questões, o que se imaginou? Tem algumas questões que podiam ser consideradas não tão importantes, quanto uma análise de dívida, quanto uma análise de pessoal, né, nessas auditorias de pessoal, questões que se veem também e têm uma certa gravidade, mas que impactam as questões de rotina da administração. Então, se tem inclusive por faixas, né, qual é a avaliação daquele assunto, se ele tem uma extrema gravidade, ele é colocado de imediato nas reuniões, se faz reuniões ordinárias, uma vez por semana, e extraordinárias, né, se for necessário. Agora parece que eles fizeram uma... Então, a ideia nossa realmente é continuar, digamos assim, insistindo nessa tese que eu acho que vocês já conseguiram desde sempre, né? Que é de ter essa democratização onde haja uma participação maior, inclusive com assento, a gente até tinha verificado, de vocês o assento de um representante da classe sindical. Então, essas questões, elas estão, mas nós temos exatamente, tudo passa pelo Conselho Superior. Tudo. A questão assim, bom... Na sequência dela. Então, no início da exposição, o José falou da questão das 3 funções do Tribunal de Contas, né? Julgamento, auditoria e Ministério Público de Contas. Existe uma questão nossa que é muito importante, que é a questão da independência do auditor, que é a questão que a gente ainda busca conquistar com uma maior ênfase, porque a gente está dentro de uma estrutura um pouquinho atípica, né? Fiscaliza, audita e julga na mesma estrutura. Então, a minha pergunta seria o seguinte, não sei se é da realidade dos senhores, mas no momento em que um membro do órgão ele tem a sua independência ameaçada de alguma forma, inclusive pelo chefe do órgão, qual seria o papel do conselho? Certo? O conselho ele se abstém desse tipo de análise, ou na defensoria, pelo conselho ter um assento da entidade classista, talvez haja uma atuação mais interessante em defesa dessa independência. Enfim, a colocação para que os senhores possam fazer essa exposição para nós com relação a esse aspecto da independência dos agentes. Posso? Bom, já vou te responder. Isso ficou uma informação pendente, que o nosso mandato é de 2 anos. 2 anos por uma recondução de 2 anos, certo? Então, só para ficar essa última informação que não tinha passado para vocês. O que o nosso Conselho sim protege? As prerrogativas do defensor. Porque se um ato do defensor geral, da defensora geral, um ato impositivo, unilateral, está desrespeitando a autonomia funcional, a independência do agente, esse agente que se sente desprestigiado pode apresentar perante o conselho, né, pode impugnar esse ato perante o conselho. Pode também acessar a associação como um anteparo. Vamos supor que o defensor geral tem um ato de devaneio, baixa uma portaria qualquer alterando o trabalho do colega. Você agora trabalha em Porto Alegre e Sarandi. Você tem que viajar 500 quilômetros. Não, isso aqui eu quero. Quero botar alguém lá, quero botar alguém lá. Santiago, que é a minha cidade. São 700 quilômetros daqui. Esse é um ato império desarrazoado. Eu usei uns termos para a gente visualizar bem. O colega que se prejudicado, ele pode apresentar a sua resignação, que vai haver apreciação do conselho, até para definir esse ato é abusivo, esse ato é legal, é usurpação de competência do conselho, esse ato não pode ser seguido, vai ser desconstituído. Podemos até, via associação, se for o caso,
judicializar uma demanda. Mas o fato é que o Conselho, sim, ele exerce um papel de filtro da preservação das competências e atribuições dos cargos, dos colegas, né? Não, como eu disse, não é um órgão classista, mas é um órgão que, como integrante da administração superior, como composto por vários membros, oriundos de várias faixas da carreira, ele vai trazer esse equilíbrio, essa harmonia para a interpretação do papel de cada defensor e de cada integrante da própria administração. Eu não tenho a menor dúvida. Claro, existem alguns exemplos, né? Até acontece mais da Corregedoria Geral ultrapassar os limites, e o Conselho também exerce um papel de redutor dessa longa-manos que o corregedor possa ter exercido. Não sei se eu... Sim. Complementando só, Sim. vocês já atuaram nesse sentido? Já teve algum caso? Já, mas aí eu não posso narrar porque envolve ação disciplinar, mas já houve sim. Já houve e o colega, no caso 2 colegas, apresentaram perante o conselho, houve enfrentamento assim, bem áspero, inclusive, entre os conselheiros, com os membros natos. Então isso já é jurisprudência dentro do nosso conselho. Com relação à autonomia, eu diria assim que nós temos praticamente um anteparo, né, constitucional, que sempre que querem traçar alguns limites, desde que seja que nós tenhamos uma base para isso, né? Então nós sempre temos esse cuidado de verificar o que realmente ocorreu. Mas nós temos um anteparo constitucional que é o que nós somos responsáveis solidários. Então, dentro dessa questão da responsabilidade solidária, é um cuidado muito grande da administração de não interferir ao ponto de, sob a arguição de que nós temos essa responsabilidade solidária, nós transferirmos também essa solidariedade para o gestor. O que acontece? Muitas vezes, e eu já fui contadora geral, né? E os contadores gerais, muitas vezes, eles têm essa tendência bom, esse relatório parece que está muito... Não, mas aí eu tenho que ter toda a questão, eu sempre chamei as pessoas para discutir essas questões. Então se entendia que tinham ido um pouco além das fronteiras, né? Eu sempre dizia para eles. A responsabilidade solidária ela é bem importante, ela tem a via das duas mãos. Nós tínhamos colegas que foram, já sofreram processo, enfim, porque não atuaram ao gestor. Então sofreram também essa questão de não ter atuado. De outro lado, ele é um anteparo para com a administração da casa. Porque muitas vezes eles, até tem alguns que têm um viés político muito forte, né? Diz, isso aqui vai dar problemas e tal. Aí nós somos demandados, ele demanda também ao Conselho Superior, e via de regra, acabando no Conselho, se tem toda uma defesa, possibilidade de defesa. Os 2 casos que eu tenho conhecimento, realmente o contador geral ele voltou atrás da sua decisão. Então, nós temos isso também é muito do dia a dia. Eu trabalho numa divisão de estudos de orientação, então, quando se faz pareceres, né, que nós elaboramos esses pareceres, nós ferimos tem algumas que nós desagradamos, decidimos muitas vezes, olha, isso aqui não é possível por tais e tais razões, ou ele já incorreu e só tem que ser levado ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. Então, e aquilo fica ali, vai para o Sincage, vai para o mundo, então aí fica bem complicado, né? E algumas questões, inclusive, que dizem respeito à própria postura de atos praticados pelo contador geral. Então, isso está sendo relacionado de uma forma, né, bem equilibrada, mas de qualquer forma tem que ter, por isso que se elege essas pessoas que já estão em final de carreira, é também pela experiência deles e também porque eles já têm digamos assim, um arcabouço muito forte, não só o legal, como também aquele de que, bom, eu também não estou muito preocupado com a questão de ascensão funcional ou qualquer coisa do gênero. Então, se tem muito esse cuidado pelas 2 condições. O que não significa que democraticamente teríamos que ter mais pessoas para poder também fazer com que os novos participassem. Eles se ressentem muito que é só a velha guarda, né? Que é as letras D e E. Eu teria que abrir um pouco mais para que nos jovens
pudessem participar. A Débora, e a gente está com um limite de horário aqui, pessoal. Na sequência da Débora, quem quiser fazer perguntas, se inscreva, senão eu vou considerar encerrado. Mas que seja uma questão mais... Vamos lá. Bom, obrigada pela participação de vocês. E a nossa, como foi colocado, nosso trabalho é muito voltado para que a atividade de auditoria não sofra muita ingerência pelos conselhos. Em relação ao Conselho Superior, principalmente na CAGE, como é que tem essa relação, já que há membros que são eleitos e os membros que são designados? Não há conflito, ou esse conflito tem sido administrado no sentido de que talvez membros que são indicados vão ter uma gerência maior sobre a categoria como um todo, se há um conflito, uma tentativa de cercear, de interferir mais na categoria? Não. Eu até diria assim, nós temos tanto AFES quanto AES compondo este conselho. Mas conflito sempre, conflito de posicionamentos, né? Mas não existe, digamos assim, nenhum conflito identificado que alguém tenha supremacia, né? Sobre questões. Eu acho que existe até uma questão de privilegiar, porque todos esses que foram indicados foram os que mais defenderam a questão de que tivesse uma democratização do processo. Então são pessoas que, hoje, essas pessoas estão defendendo também lá dentro que a gente faça uma abertura maior, que tenha uma maior participação. Então eles têm, está na gênese, né, que eles entendem que aquelas pessoas, elas têm, e é conselho deliberativo, o peso, o voto de cada um, e vai depender também de como são escolhidos os processos, porque a maioria forma processo, se alguém pede vistas, né, defende a sua posição, enfim, tem mais tempo para defender, porque ali fica muito difícil, ou são assuntos mais graves, né? Mas não se tem notícia, não, até porque a gente acompanha muito toda essa movimentação, e nós sempre estamos em contato, tanto com os que foram eleitos, quanto os que foram designados, né, pelo contador-geral, e são pessoas que sempre tiveram uma respeitabilidade muito grande dentro. Então ali, na verdade, hoje tem um colegiado, mas de pessoas que têm a mesma gênese. Não existe não tem um contraponto. Eles estão ali tentando fazer com que a instituição resolva as suas questões. Mas é claro que ao longo do tempo a gente sabe que vai ter conflitos, né, conflitos inclusive de posições. A gente está tentando minimizar essa possibilidade futura, tentando aumentar ainda mais o número dos participantes não indicados. Sim, a gente tem 3 inscritos. A gente pode fazer as intervenções em bloco e aí na sequência os colegas se manifestam. Mauri, Ricardo e Marco. Mais pela ordem de inscrição. Vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer aqui ao Felipe pela presença. Esse debate que estamos fazendo aqui, esse diálogo entre colegas, é um diálogo nacional. Nós aprovamos lá no último congresso da nossa federação, que é nacional, que eu presido a FNSC, que a pauta do Brasil nesse momento é discutir a independência da função da auditoria. Nisso vai todo um processo de construir uma denominação comum nacionalmente, né, de auditoria de controle externo, para que possamos nos identificar como categoria, construir garantias, prerrogativas e inclusive as vedações, né, ficarem bem expressas do papel dos auditores. Isso é um movimento de emancipação de 17 mil auditores no Brasil. E isso está ligado, esse movimento, esse debate interno está ligado não só à superação de um desvio de modelo que se fez, onde se constroem conselhos de contas majoritariamente advindos do mundo político e sem o exame das qualidades necessárias,
Então, portanto, a emancipação dos auditores reduz os graus de liberdade para que eles desconstituam os relatórios de auditoria, né? Mas também nos coloca numa responsabilidade de construir outros tribunais e nós estamos sempre trabalhando com a ideia de tribunais que se aproximem da sociedade, né? Então, esse debate para nós é um debate relevante, o Rio Grande do Sul vem liderando isso do ponto de vista nacional, mas é um debate nacional para a gente construir um caminho. Diz respeito a todos nós, do controle interno, também diz respeito aos defensores, porque passada os acontecimentos nacionais, né, de disputas políticas em andamento, esperamos que a gente possa discutir alternativas efetivas para fazer o combate à corrupção. E no combate à corrupção, nós precisamos dar mais efetividade, tanto ao controle interno quanto ao controle externo, para que ele possa produzir resultados em favor da sociedade. Então, isso está no centro das nossas preocupações. Queria deixar aqui a pergunta que como se há uma possibilidade de avaliação já da ideia de ter um conselho superior e melhorar a relação disso com a cidadania, ampliar a transparência dentro dos órgãos públicos, conseguir mensurar melhor a atuação da instituição à luz dos interesses da sociedade, se isso é possível, né, se interferir nessa democratização interna, se ela dialoga também com essa questão das demandas e exigências da sociedade. Eu perguntei bem assim, pelo que eu entendi da explanação dos dois, o conselho da Defensoria é um conselho que é organizado em todas as defensorias estaduais e na Defensoria Nacional, certo? Sim. Tá, com relação ao conselho da Gás, eu queria saber se as funções internas dos outros estados, se essas têm os seus constitutivos, se a experiência é só como sangue, a nossa, e se está expressa também nesse o que eu queria comentar com os dois colegas que vieram nos visitar e trazem as suas experiências é que a nossa situação aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos 7 conselheiros, temos 7 substitutos, temos os diretores nomeados pelos conselheiros, e aqui nós estamos falando, colega Felipe, em ações e atitudes imperiais. É o império. Então, a estrutura do Tribunal de Contas, a sua funcionalidade, ela não prevê um conselho superior de auditoria, muito menos se ele for proposto por uma entidade de representação dos servidores. No caso da CAD, a colega Vera tem uma história, inclusive como contadora do Estado, durante um determinado período, tem uma longa militância e convivência com as entidades internas da Fazenda, que é uma situação que eu creio que é um pouco diferente da que nós vivenciamos dentro do tribunal. Essa observação que o Almami faz desse esforço nacional, um esforço nacional popular das entidades servidores em prol da construção das suas instituições de controle externo, ela se defronta com a concepção de que o poder é nosso e não o compartilhamos. Isso é uma decisão, é uma linha que se executa aqui por nomeação de coordenadores, de pessoas que representam a gestão do tribunal. Então tem um apartamento assim, entre o que seria uma política da casa e os servidores e as suas entidades. Aparentemente os servidores não têm opinião, aparentemente os servidores não têm política e aparentemente os servidores não podem propor políticas, porque isto
já está assegurado num determinado setor. Então, se a Defensoria já tem uma legislação que trouxe de outras eras e já recebeu esse conselho dentro da sua estrutura legal, formativa, isso é um ganho importante, né, com certeza, para vocês todos. E um ganho importante que se conseguiu dentro da AFECAGE, inclusive pela convivência de colegas que representaram o poder dentro das entidades. Aqui, de uma maneira geral, as entidades estão no Oriente e está no Ocidente o poder institucional. Então, há um espaço a ser preenchido, e tem um esforço muito grande das nossas entidades. Nossas entidades aqui têm 31 anos, ou 60 e poucos anos de vida da Associação dos Centros de Auditores, e houve, especialmente nos últimos anos, um esforço muito grande de tentar construir alguma coisa. Mas vocês se deparam, pela experiência que vocês têm nas suas instituições, o que nós vivemos aqui, há uma grande diferença. E não parece que uma instituição como a nossa, apesar de ter alguns avanços relativos importantes nos últimos anos, não parece ela estar sensibilizada pela criação, especialmente de um conselho de auditoria superior que atuasse dentro da diretoria de controle e fiscalização, que é uma diretoria que é encarregada do trabalho fim do Tribunal de Contas, que é o nosso fulcro, o nosso interesse. Então, estou colocando isso no sentido de ressaltar para vocês alguns percalços que nós temos e teremos no sentido de construir esse nosso Conselho Superior de Auditoria. Uma tarefa que eu considero complexa, difícil, e que é sempre importante ouvir as experiências que vocês trazem de outras instituições democráticas do Estado do Rio Grande do Sul, né? E da experiência brasileira também das instituições. Obrigado, Martin. A gente abre um espaço final para comentário a respeito da fala final. deixou o nosso final. Na mesma ordem. Na realidade, teve a pergunta do Porque sim, essa foi Tá, ok. para consolidar aqui para não ficar ser um pouquinho mais concisa. Né? A questão, eu diria assim, os últimos serão os primeiros, eu diria que a fala dele foi a que mais me impactou no sentido de que se conhece a estrutura, né? O tribunal, se conhece todos, digamos assim, tudo que vocês vão ter pela frente, todos os obstáculos a gente já conhece. E eu diria que nós também tínhamos, e diria que era em torno de, acredito que 50% do que vocês têm, porque a estrutura de vocês é hermeticamente fechada. Né? Nós tivemos algumas questões que nós tivemos que superar, sim, mas vocês têm toda uma estrutura formal que ela é atávica, né? É uma coisa meio pesada mesmo. Né? Mas eu sempre acredito que nada há que não possa ser alterado. Eu não acredito nas questões que são impossíveis. Né? Eu diria que elas são um pouco mais difíceis. Mas isso não tem que fazer com que a gente esmoreça, porque algum dia a gente vai ter que chegar lá. Eu acho que isso é meio, também nós aqui, digamos, quando ele falou ali na questão da CGU, como é que está os outros estão meio acomodados, eu diria. Né? A gente aqui sempre foi muito forte nessas questões de batalhar e tal, porque nós temos assim, quase 70 anos, né, de existência, os outros controles também são bem mais jovens, né? E eles sempre querem que alguém seja a referência, eles têm tido muitos da referência, mas são órgãos que se politizaram muito ao longo do tempo. Os controles internos, eles ocupados muitas vezes por CCs, e por isso a nossa luta para que
a PEC 45 prevaleça, que tenha carreiras específicas, que não tenha essa questão de CCs. Eu ia no CONAS e eu via aquela turma toda, né, muito, mas eu não posso fazer isso porque o governador vai pensar de mim. Eles eram órgãos direto vinculados aos governadores dos seus estados. Então, foi muito complicado e a gente teve que acompanhar aquela questão do CONAS para não deixar, para não abandonar. O pessoal dizia, não, só tem CC, não vamos lá. Não, nós vamos lá. A gente tem eu sou da fronteira, né, do Alphaville, a gente sempre tem uma coisa meio brincalhona, assim, quem diz maluco, a gente fica do lado. Nem vai na frente, nem fica atrás dele. Né? Então a gente tem que ir do lado. Então, isso era uma brincadeira que a gente faz na fronteira, mas que servia. Não vamos participar do CC, não. Vamos participar exatamente porque são CCs e não sabem nem o que estão fazendo. Né? Então, nós perseveramos ao longo do tempo e nós chegamos nesse estágio que eu diria assim, está tentando agora a nossa batalha é a PEC 45. Porque eu não posso trabalhar uma questão dessa, discutir com o pessoal dos estados que tem CCs e que acham que aquilo é fantástico. Em Minas Gerais o cara dizia, bom, mas eu tenho que defender o meu governador junto, você controle interno da sociedade. Não, meu cargo de confiança do governador, eu defendo lá o governador. O cara da camarada não pode escrever contra o governador. Então é uma coisa muito maluca também o controle interno, né, dentro da estrutura brasileira, principalmente o pessoal nordeste e norte, mas assim, não tem muito assim, uma tuba para cima eu brinco que eles não chamam de jabuticaba gaúcho, né? Porque é tudo muito diferente aqui. Eles sempre acham tudo muito diferente aqui, acho muito complicado, acho que é muita luta, aí eles já ficam dizendo, deixa assim, sabe? Então os baianos eles têm esse né, deixa assim, não mexe nisso. E a gente foi mexendo. E a PEC 45 é resultante desse nosso trabalho que a gente fez junto com a CGU. Embora agora estejam muito preocupados com os rumos que estão sendo dados à PEC 45. Os famosos S que a gente está batalhando para retirar dali. Mas, enfim, eu diria assim, a fala do MAC, ela é emblemática, porque ela é, na verdade, o que todos nós que estamos fora do tribunal temos essa percepção. Nós temos essa percepção que as coisas realmente elas são fechadas, há toda uma questão de gênese, né, de como é que é essa formação, toda uma questão de não deixar entrar, enquanto outros estados têm inclusive pessoas oriundas dos servidores, né? Aqui eu acho que, não sei, parece que tem um que consegue, mas depois que chegar lá, auditor, enfim, não? Então essas questões todas, mas eu acho que agora é o momento.